Olá, tudo bom? É tudo bem ou tudo bom? Tem gente que fez aposta, sabia? Falou, se ele falar olá, tudo bem, eu ganho isso. Não vou falar o que é, né? E se ele não falar, aí você me dá aquilo, né? Fizeram aposta aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? A você que acompanha a gente pela TV aberta, a você que acompanha pelo canal executivo, a você que assiste pela internet, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho vou saudar os ouvintes da rádio, daqui a alguns minutinhos. Não exatamente agora. Enquanto nós temos 2 minutinhos para isso, eu gostaria de mencionar aqui alguns casos especiais que chegam até mim. São muitos, né? A gente seleciona só alguns assim, e os outros a gente ora e entrega nas mãos de Deus. O Arilson Florencio, ele está na Barra do Riacho. Um abraço para você, Arilson. Eu orei por você hoje, orei ontem à noite e hoje durante o dia também. Meu amigo Adailton, que tem aí uma faculdade sob responsabilidade. Deus abençoe você, Adailton de Linhares. Estamos orando por você, aquele assunto que a gente conversou. A você da Igreja Lírio do Vale 1 em Manaus, eu recebi seu e-mail e orei por você. Sei que você anda numa cadeira de rodas, mas a todos da sua igreja, um grande abraço. Deus abençoe vocês. E aos irmãos de São Gabriel da Palha, tem muitos pequenos grupos ali. Pastor Maurício Pralon está conosco também. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. E a você, Raulindo de Colatina. Raulindo, essa noite é a sua noite, hein, rapaz? É a noite da sua decisão, tá? Se prepara, fique atento, pegue a Bíblia, porque daqui a pouco nós vamos falar algo especial para você. E não só para você, Raulindo, para você também que ouve a Rádio Novo Tempo. Para você que agora está conosco na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe poderosamente. E aqui na minha mão, nas minhas mãos, eu tenho uma lista atualizada com todos os nomes das pessoas que compareceram aqui na Igreja Central de Vitória. E você, pastor, ancião, líder de igreja, tem uma lista também na sua igreja das pessoas que estiveram durante a semana? Eu já tenho a minha lista aqui. E o que estamos fazendo com ela? Orando muito por essas pessoas. E eu pedi uma lista que chegasse até a minha mão. Eu tenho orado durante o dia. Um grupo muito grande, os pastores, os irmãos estão orando. E nós vamos orar de novo agora por essas pessoas. São mais de 400 pessoas. Estou falando de amigos da Igreja Adventista. Então eu vou me ajoelhar aqui, vou orar, e vocês, por favor, podem ficar com a cabeça baixa, os olhos fechados em espírito de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa noite santa do teu santo dia de sábado. Muito obrigado por estarmos aqui na igreja, nesse salão, ouvindo pela rádio, vendo pela internet. Obrigado por esse privilégio tão grande de estudarmos a tua palavra. Aqui debaixo dos meus joelhos estão esses nomes, essas pessoas que passaram por aqui esta semana. Coloque a tua mão sobre essas pessoas, cada uma delas, cada família, cada caso, cada pedido de oração, cada clamor silencioso que vai na alma. Que a tua graça esteja sobre cada uma delas. Abençoa também as pessoas que passaram pelos auditórios, as igrejas, que sintonizaram o rádio, que acessaram a internet. Todas essas pessoas, de alguma forma que o teu Espírito toque o coração delas nessa noite. Fica conosco, dá-nos a bênção para a reunião de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos colocar aqui, aquele nosso plano, né? Você segura para mim. Amém. Bíblia na mão? Cadê a palavra de Deus? Espero que você esteja armado, porque essa é uma batalha espiritual, né? De novo, vamos levantar a Bíblia de novo. Quem sabe essa imagem pode ir para outros auditórios. Eu quero ver você em outros auditórios também levantar a Bíblia. Levante a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa semana estamos estudando a Bíblia aqui. O tempo é pequeno, mas é super importante. O tema de hoje já foi mencionado. É Viva com Esperança. E para falar sobre Viva com Esperança, eu vou falar sobre a lei e a graça. E no final você vai entender por que Viva com Esperança, por que nascer de novo, o porquê da enquete do Fala Povo. Você vai entender isso bem melhor. Por isso, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos abri-la e vamos começar assim de uma maneira muito, muito direta, muito objetiva. Eu convido você a abrir comigo em Romanos. Carta do apóstolo Paulo em Romanos. Vamos ler 3 textos somente hoje. E esses 3 textos são suficientes para o estudo. Romanos capítulo 6.
verso 14. Romanos 6,14, está bem aqui. Essa carta escrita por Paulo aos Romanos tem para nós uma lição muito boa nessa noite. 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do quê? Da graça. Vamos ler de novo? Vale a pena dar mais uma olhadinha. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do que mesmo? Da graça. Ok, senhores, levantem a cabeça, olhem para cá. Você que está em casa, você que está na igreja, você que está no salão, você que ouve pela rádio, aumenta o volume do rádio. Só mais um pouquinho, aumenta um pouquinho mais volume do rádio. Você que está pela internet, presta atenção. Eu vou interagir com vocês e vou dar uma provocadinha em vocês. Não fiquem bravos comigo, apenas participe se você quiser participar. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Não deu tempo de você pensar. Pensa e vamos de novo. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Está fraco, lei ou graça? Está fraco, lei ou graça? Então a lei foi abolida? Somos salvos pela graça, diz você, e não pela lei, você diz, não é isso? Eu faço uma pergunta: se nós somos salvos pela graça, a lei, você diz, não foi abolida. Se a lei não foi abolida e somos salvos somente pela graça, para que serve a lei? Não responda, só pense. Para que serve a lei? Uma vez Jesus estava conversando com um jovem rico. Está em Mateus 19, a gente não vai ler agora. Aliás, poderíamos até ler, vamos lá, Mateus 19. Eu estou querendo aproveitar cada segundo, mas vamos ler Mateus 19. É importante ler esse texto, é bem conhecido, mas vale a pena a gente abrir a Bíblia Sagrada e ler. Está aqui, Mateus 19, verso 16. Veja o que diz aqui: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os. Vamos comigo? Se queres, porém, entrar na vida, guarde-os. Ok, quais mandamentos? Os mandamentos dos homens ou de Deus? Então Jesus disse para o jovem rico: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Então, somos salvos pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Mas Jesus não disse para o rapaz: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos? Então, é pela lei, não é? É pela lei ou não é? É pela lei ou não é? Ih, gente, vocês são muito teimosos. Vamos de novo: somos salvos pela lei ou pela graça? Jesus disse para o rapaz: você quer a vida eterna? Disse: sim, eu quero. Então guarda os mandamentos. E aí? Mas se você... Vamos complicar um pouquinho mais? Vamos para Atos 16. Atos, está no Novo Testamento também. Passa aí um pouquinho, alguns livros. Chega em Atos dos Apóstolos, logo depois de João, Atos 16. Pega lá, está aqui, pronto. Atos 16, atenção, você que ouve pela rádio, você internauta, você irmão, irmã, que está na igreja, no salão, em algum lugar. Vamos lá, Atos 16, verso, vamos pegar o 30 e o 31. Olha o 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paremos aí. Vejam que esse texto, irmãos, ele mostra uma história de Paulo e Silas e o carcereiro. A história é bem conhecida. E depois de um milagre, de um episódio que aconteceu ali, o carcereiro ficou impressionado, tocado pelo Espírito Santo e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pergunto, irmãos, quem crê em Jesus será salvo? Quem crê em Jesus será salvo? Quem crê em Jesus será salvo? Sim? Certeza? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sim ou não? Sim. Então abre em Tiago. Vamos para Tiago. Bíblia na mão. Tiago, está aqui o Tiago. Vamos para Tiago. Tiago capítulo 2, verso 19. Agora eu quero ver você sair dessa. Tiago 2,19. Você que está em casa, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, Tiago 2,19. Vamos ver aqui esse texto. Todo mundo achou? Amém? Diz a palavra de Deus: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha para mim. Olha aqui, vem, olha aqui. Você viu isso?
A Bíblia diz: até os demônios creem. E Paulo e Silas disseram para o carcereiro: queres a salvação? Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê em Jesus será salvo? Será? Será ou não será? Então os demônios todos vão para o céu. Está escrito que eles creem? Eles vão ou não vão para o céu? Os demônios? Sim ou não? Não, mas eles creem ou não creem? Olha para mim, os demônios creem ou não creem? Vocês não estão querendo falar? Os demônios creem ou não creem? É duro falar isso. Eles creem em quem? É duro falar, né? Mas eles creem em quem? E eles serão salvos? Então quem crê em Jesus não será salvo. Pensa que o assunto é fácil? Vamos de novo. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Lei ou graça? Lei ou graça? Mas Jesus não disse para o jovem: queres a vida eterna, guarda os mandamentos? Disse. E Paulo e Silas não falaram para o outro lá: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Sim, falou. Agora uma pergunta: por que Paulo e Silas disseram para o rapaz: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa, mas não diz assim: e guarda os mandamentos também, entendeu? Eles não falaram isso. E por que Jesus não falou com o jovem assim: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas aceita a minha graça também, né? Jesus não falou isso. Por que não falaram? E por que a Bíblia parece ser um pouco difícil? Já ouviu por aí alguém falar que a lei foi abolida? Quem já ouviu dizer que a lei foi abolida? Ok, já ouviram falar assim: nós somos salvos pela graça e a lei foi abolida? Já ouviram, não já? Claro que já. Tem pastores, tem missionários, tem evangelistas, tem irmãos, tem crentes, tem todo tipo de gente dizendo assim: não, a lei foi abolida, nós somos salvos pela graça. E tem mais, eles dizem assim: os adventistas são do tempo da lei, do tempo de Moisés, eles estão na lei e nós estamos na graça. Isso aí nem igreja não é uma seita. Já viram falar isso? Vamos resolver esse negócio hoje. Amém? Ok, somos salvos pela lei ou pela graça? Eu acho que é pela lei. Ou é pelos dois? Agora complicou mais. É melhor a gente não falar muito, senão vai complicar mais. Tá bom. Alguns quando falam assim, pelos dois, é porque a pessoa não quer errar, entendeu? Só que acaba errando. Para a gente entender esse problema aí, que nós colocamos, e a Bíblia apresenta para nós esse assunto, veja que o texto inicial foi Romanos 6,14, não foi? Lá diz: o pecado não terá domínio sobre vós, foi o texto inicial, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Esse texto é um prato cheio para aqueles que não aceitam a lei. O texto inicial é um prato cheio, é um guisado, né, para aqueles que não aceitam a lei. Ele diz: está vendo aqui? Aqui diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei. Está vendo, pastor Luiz? Nós não estamos debaixo da lei, está vendo? Olha aqui, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A Bíblia fala isso, mas será que a mensagem de Deus é exatamente essa? A graça é a salvação e a lei foi abolida? Será que é essa a mensagem de Deus? Bom, se nós tivéssemos aqui 2 horas na televisão, aí nós íamos fazer um estudo cabelo, barba e bigode. Como nós temos 30 minutos, então vai ser só o cabelo, a barba e o bigode fica para depois. Ou seja, para entender isso aqui rapidinho, sem demorar muito tempo, eu vou pedir que você preste atenção, que eu vou chamar agora a ajuda de 7 jovens aqui no palco. 7 jovens vão entrar aqui no palco, já estão entrando. Eles vão me ajudar em uma ilustração bem simples, e eu gosto de coisas simples, porque Jesus era simples. Não adianta a gente querer complicar as coisas, que aí fica pior. Numa ilustração bem simples, nós vamos entender esse assunto de uma vez por todas, em nome de Jesus. Tudo pronto, meninos e meninas? Podem abrir os painéis. Vamos nos posicionar aí melhor. Aqui, se alguém da nossa coordenação der um sinalzinho para vocês, vocês vão perceber, talvez para lá, para cá, mas acho que está bom assim. Estão vendo bem lá atrás? Sim? Sim? Sim. E você que está em casa vai poder ver, lá atrás está mais ou menos, né? Lá no fundo. Não tem problema, em algum momento a câmera vai dar um close em um banner no outro, nós vamos interagindo aqui, tá bom? Vamos ver se vocês estão enxergando bem. O que está escrito nesse banner? Você que está no auditório aí, fala também com a gente. Quando eu perguntar, você pode falar em voz alta aí na sua igreja. Se você está ouvindo o rádio, pode falar em voz alta. Se estiver dirigindo o carro, pode gritar dentro do carro. Não tem problema. Vamos lá, o que está escrito aqui? E aqui? Vai. Ok, vou criar uma história
Eu vou narrar uma história, e quando eu apontar para um desses banners, você diz o que está escrito lá. Eu preciso de você para a reunião ficar bem interessante. Vamos lá. Vamos ensaiar. Vai a pregar que fala de Jesus, que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei? Pecado é transgressão da lei? É. 1 João 3,4, que está escrito isso. Romanos 7,7, Romanos 4,15 falam que pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, para ficar bem interessante. Vai lá. Tem que caprichar. Vai a pregar que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. O que dizem por aí? Dizem assim: pastor, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida. É o que dizem por aí. Vamos ver se o que dizem por aí faz sentido ou não. Imagine você que a lei acabou. Imagine você que na cruz Cristo aboliu a lei. Imagine você que essa ideia que se prega por aí fosse verdadeira. Imagine você que essa ideia fosse verdadeira, que a lei realmente tivesse sido abolida. Não foi. Mas vamos imaginar isso e vamos tirar a lei. Você que está com a lei, pode sair. Vamos tirar a lei. A lei foi abolida, segundo dizem por aí. Vamos tirar a lei. Veja o que acontece agora. Vamos voltar para cá. Me ajudem. Não cansem. Vai a pregar que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da que lei? Que lei? Não tem lei, a lei foi abolida, não foi abolida? Bom, se a lei foi abolida, olha aqui meus amigos, se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, não existe mais pecado. É como um semáforo. Você está dirigindo o carro, não tem semáforo, pode passar. Ou se tem o semáforo, sinal verde, passa. Amarelo, presta atenção. Vermelho, para. Tem lei, tem que obedecer. Transgrediu, leva uma multa. Se tem lei, tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Percebeu? Não há lei, não há pecado. Então você que está com pecado, não vai estar mais com pecado. Agora você vai um pouquinho mais para lá. Você percebeu? Se tirar a lei, o que acontece? Se não há lei, não há pecado. Olhem para cá. Vai a pregar que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do. Olha o problema. Não dizem por aí que nós somos salvos pela graça? Sim ou não? Sim. Dizem, somos salvos pela graça. Ok. Mas se nós somos salvos pela graça, somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? De novo, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Ficou feio isso. Porque você falou que se não tem pecado, não tem graça. Você percebeu isso? Quer dizer que só tem graça se tiver pecado? Olha, pastor Maurício, o que está acontecendo aqui. Vamos de novo. Vamos corrigir, irmãos. Dá tempo. Vai lá. Se não há lei, não há? Se não há pecado, anula a graça. Agora melhorou. Então é o seguinte: dizer que somos salvos pela graça sem a lei. Olha para mim. Essa câmera pode ser? Dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Entendeu? Por quê? Se você tira a lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Então, quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. A lei foi abolida, não tem pecado. Não tem pecado, não tem graça. Acabou. Olha onde o Satanás quer chegar. Porque o inimigo, quando mexe na lei, ele quer mexer em outra coisa, meus amigos. Presta atenção aí. Vamos lá. Vai a pregar que fala de Jesus, que morreu e deu a sua. Vocês perceberam que está perdendo a graça, né? Porque olha, se não tem lei, vamos de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em? É aí que o Satanás quer chegar. É aqui, ele quer mexer em Jesus Cristo. E fica enganando o povo ao dizer assim: não, sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Isso é um argumento errado, é antibíblico, está errado.
Por quê? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. O inimigo quer mexer no sacrifício de Jesus. A ira dele é contra Jesus. Você sabe disso. O grande conflito entre o bem e o mal é justamente a ira do inimigo contra Jesus. Mas para atingir diretamente Jesus, ele mexe na lei, porque mexeu na lei lá, mexeu na questão do pecado, e mexeu na questão da graça, e mexe na questão de Jesus. Está ficando claro ou não? Infelizmente, o nome mais bonito, que é Jesus, vai sair para continuarmos o estudo. Vamos lá, meus irmãos. O pecador. Vocês desanimaram? O pecador. Vai a pregador. Que fala de? Está perdendo o sentido, não está? Veja só, de novo, de lá para cá. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Não precisa de evangelho, não precisa de Bíblia. Pode ir para a igreja sem Bíblia. Não precisa de Bíblia. Para que Bíblia? Para que evangelho? Não precisa de evangelho. A gente põe aí um vídeo, entendeu? Vamos botar um vídeo, um som, vamos dar uma dançadinha em nome de Jesus. Para que Bíblia? O vai a fazer o quê? Explorar a fé das pessoas? Ficar pedindo dinheiro para o povo o tempo todo? É isso? Chega mais perto. Isso é bíblico. E isso é sério. Tem muitos pregadores que prestarão contas a Deus, porque tem uma igreja em mãos e não ensinam a verdade para as pessoas. Ficam com outras intenções, têm outros objetivos. Isso é gravíssimo. Presta atenção. E se você está entendendo essa mensagem, deixa Cristo entrar no teu coração. Amém? Vamos continuar. O pecador vai a fazer o quê? Vamos de novo aqui, ó. Se não tem lei, não tem pecado. Vamos, minha gente. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. E se não há necessidade de evangelho, para quê? Para que igreja? Para que igreja? Precisa de igreja? Ah não, fica em casa mesmo, entendeu? Não precisa de igreja. Não há necessidade de igreja. Onde é que está a base? Mexeram na lei. Chega mais para frente. Qual o seu nome? Dilermano. Dilermano. Tudo bem? Tudo ótimo. O pecador. Tá fraco? O pecador. Vai fazer o que o coitado ali? Né, Dilermano? Fazer o que? Você e eu, né? Porque você... O que o pregador vai fazer? Aí complicou tudo, entendeu? E a igreja, irmãos, está virando outra coisa menos igreja. Isso nos preocupa, a nós pastores e aos cristãos, servos de Deus. Veja o que acontece. Se não tem lei, vamos lá, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula pecado. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. E se não precisa de evangelho, para quê? Igreja. E se não há necessidade de igreja, para quê? Pregador. Pregador, para quê pregador? Quer saber? Eu vou pedir aí, isso eu não combinei, mas eu preciso de um fundo musical aí. Quem pode, que vá para o ar, né? Que vá para o ar. Quem aí não vai, né? Aqui não vai. Piano vai? Piano vai? Já chegou a pianista. Obrigado. Não combinei isso com ela. É ao vivo, é na hora. Um fundo musical. Pode colocar aí. Qualquer um. Ó, não precisa de pregador. Acabou. Então, vamos embora? Vamos embora. Não precisa de pregador. Não vou pregar mais. Acabou.
que eu voltei? Porque nesta igreja nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E nós cremos que a lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, estão em vigor até hoje. Pode ser difícil? Pode. Pode ser complicado? Pode. Tudo pode ser. Mas o caminho para o céu é estreito, não é largo. O caminho que leva para o reino de Deus é estreito. Você sabe disso? Não é um caminho largo. Se a pessoa quer um caminho largo, aí muito bem, pode ir para qualquer lugar. Mas se quer o caminho estreito, então Deus está nos mostrando o caminho. Vamos agora abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos comigo, Efésios 2, versos 8, 9 e 10. Efésios está no Novo Testamento. O que é? Ah, ok, vocês já estão mostrando que ali já está o texto, né? Então vamos ler aquele texto e avançar um pouquinho mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá, Efésios 2, está lá, gostei dessa. Capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Está bem aqui. Diz a palavra de Deus assim: porque pela graça sois, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a primeira parte desse texto está ali na parede da igreja mesmo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Irmãos, finalmente é assim. A salvação de fato é pela graça, só pela graça, amém? Exclusivamente pela graça. Isso é o que diz a Bíblia, e ponto final. Aí vem uma pergunta óbvia: e a lei? Para que serve a lei? A lei serve mais ou menos, vou dar uma ilustração humana, e aí tem que falar que é mais ou menos, porque é humano. Mais ou menos como um espelho. Um espelho. Sabe aquele espelho que você tem na sua casa? Espelho pequeno, espelho grande, espelho de corpo inteiro, espelho do carro, da bolsa. Aí você deve ter um espelho na sua bolsa. Para que serve um espelho? É uma perguntinha tão sem sentido, né? Não, tem sentido. O espelho serve para mostrar quem você é de verdade. Você olha lá no espelho e vê como você está de verdade. O espelho mostra quem você é e como você está. O espelho não muda a tua situação. Ele não penteia o seu cabelo, não arruma teu vestido, não arruma a tua gravata. O espelho não corrige algum problema que você porventura tenha. O papel dele é mostrar como você está, do jeito que você é. Se você olhou no espelho, não gostou do que viu, o problema é seu e não do espelho. Se você olhou no espelho e percebeu que tem uma lombada na frente, 2 pneus aqui do lado, o problema é seu e não do espelho. Se você acha que tem o nariz grande, a orelha grande, alguma coisa diferente, pequena ou grande demais, enfim, se você não está satisfeito ou satisfeito com você mesmo, o problema não é do espelho, é seu. O espelho tem uma função: mostrar como você está e como você é de verdade. Se o cabelo caiu, se não caiu, se está branco, se está preto, como está, isso não é problema do espelho. Ele mostra e diz aqui, ó, que é você. Assim é a lei. Assim são os 10 mandamentos. Você lê os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, e os 10 mandamentos mostram quem você é diante de Deus. Ou seja, como é o ser humano: pecador, miserável, carente, perdido. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não matarás. Esse é o 6º mandamento, tá? Não matarás. Aí você diz: pastor, esse é fácil, porque eu sou cristão e eu não mato ninguém. Mas se você olhar no espelho, estou falando dos 10 mandamentos. Se você olhar no espelho direitinho, se você contemplar melhor o espelho, vai perceber que o não matarás vai muito além de simplesmente pegar uma arma e tirar a vida de outra pessoa. Sabe o que diz a Bíblia? Quem odeia seu irmão é assassino. Então quer dizer que se eu não vou com a cara de um, eu já estou quebrando a lei. É verdade. Se eu não engulo uma pessoa, se eu tenho ódio de alguém, se eu tenho raiva de alguém, eu estou quebrando esse mandamento que diz não matarás? Sim, está. Você percebe que a lei é como um espelho. Quanto mais você olha nele, mais você vê quem você é e como você está. Eu estou falando do 6º mandamento, que diz não matarás. O não matarás, esse mandamento vai muito além de simplesmente o ódio ou tirar a vida de uma pessoa. A Bíblia chega a dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se nós não cuidarmos dele, nós estaremos tirando a nossa própria vida, como por exemplo o fumo, o álcool e as drogas.
Quando a Bíblia diz não matarás, está dizendo não fume, não beba, não use drogas. Quando a Bíblia diz não matarás, está dizendo assim, coma comidas boas, alimentos saudáveis, não coma qualquer coisa. Pegue Levítico 11, veja a lista dos alimentos limpos e imundos e siga o princípio bíblico. Aí alguém de forma rebelde e irresponsável diz assim, pastor, mas o que entra pela boca não contamina, e sim tudo que sai, eu como de tudo. Ok? Você pode até pensar assim, você tem liberdade para pensar assim, mas a verdade é que Jesus ensinou como devemos nos alimentar. E Jesus, quando falou esse texto, não estava falando de comida exatamente, de alimento exatamente. Eu estou falando do não matarás. Eu poderia falar do não adulterarás, poderia falar do honra teu pai e tua mãe, poderia falar do não farás para ti imagens e esculturas, eu poderia falar do sábado, eu poderia falar de qualquer um dos 10 mandamentos, porque o sábado é o 4º mandamento. O problema é que quando você apresenta esse estudo para algumas pessoas, sabe o que elas dizem? Elas dizem, pastor, mas eu aceito todos. Você vai lendo um por um, ele aceita todos, mas quando chega no 4º mandamento, a pessoa não aceita. O problema é o sábado, é o 4º mandamento. Mas sabe o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, verso 10? Ele diz assim, que aquele que tropeçar em um mandamento torna-se culpado de quantos? De todos. De todos. Então, nessa noite nós estudamos aqui sobre a lei e a graça, e nós queremos mostrar na verdade o que é viver com esperança. O que significa isso? Nós vamos ter o batismo daqui a pouco, mas logo depois do batismo eu quero fazer esse link entre esse assunto e o viver com esperança. Por que nascer de novo? Por que começar uma nova vida? O que essa fala tem a ver com esse tema? E o que esse tema tem a ver com essa fala? A Bíblia tem um texto que é incrível. Esse texto diz qual é a igreja verdadeira. Nós vamos ler Apocalipse 12, 17, vamos lá. Apocalipse 12, 17, veja o que diz esse texto, é incrível. Apocalipse, último livro da Bíblia, profecia. E aqui o capítulo 12 fala da mulher vestida do sol. E o verso 17 tem uma mensagem clara sobre o povo de Deus, a igreja certa, o caminho certo. Apocalipse 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Viu isso? Está em Apocalipse, último livro da Bíblia. Vamos dar mais uma olhadinha. Irou-se o dragão. Para um pouquinho, senhores, olhe para cá. Quem é o dragão em Apocalipse? É Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Que mulher é essa? Quem é a mulher na profecia bíblica? É a igreja. Então irou-se o dragão contra a mulher, quer dizer, irou-se Satanás contra a igreja. Qual igreja? O verso responde: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? A ira de Satanás é contra aquele que guarda os mandamentos. Por que Satanás está irado contra esse povo? Eu vou explicar por quê. É porque a base está aí. Os mandamentos, irmãos, não estão aí para salvar. Você já viu, a salvação é pela graça. Nós adventistas acreditamos que a salvação é pela graça. Mas presta atenção, quem é salvo de alguma coisa, é salvo do pecado. E o que é pecado? O espelho me mostra: pecado é transgressão da lei. Então a lei de Deus, ao estar diante de mim, ela mostra quem eu sou, como eu estou. E eu digo: querido Deus, eu estou perdido. Então nesse momento eu caio de joelhos e agora eu percebo que estou perdido, porque a lei me diz isso, 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 e eu não estou obedecendo. Querido Deus, eu estou perdido, me ajuda. E aí você vai a Deus em nome de Jesus. E quando você vai a Deus em nome de Jesus, aí sim a graça de Deus te alcança e te salva. A gente guarda a lei, você guarda a lei, eu guardo a lei, alguém, qualquer pessoa deve guardar a lei, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Nós guardamos os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. A luz brilha não para ser uma luz, mas porque é uma luz. Amém? E quem entende essa mensagem, como nós estamos entendendo pela graça de Deus, se entrega a Jesus. Como nessa noite, algumas pessoas estão se entregando a Jesus, porque perceberam que a salvação é pela graça.